Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, tudo bom? Hoje a gente vai receber aqui a psicóloga Gabriela Cozendei para falar um pouquinho sobre a psicanálise no tratamento do pânico e da ansiedade, tá? Eu espero que vocês estejam bem à medida do possível, né? Porque o momento é muito delicado. E nós, então, que convivemos com ansiedade, né, a gente precisa mais do que nunca ter cuidado com a nossa saúde mental. E o Sem Transtorno se propõe a ser um espaço para a gente falar sobre isso, né? Minha proposta aqui sempre foi levar informação e acolhimento, e agora mais do que nunca eu estou muito empenhada nisso, né? Então a gente vai chamar aqui a psicóloga Gabriela Cozendei para conversar um pouquinho com a gente sobre essa abordagem, né, da psicanálise no tratamento do pânico, da ansiedade. Deixa eu ver se ela já está aqui. Daniela, oi. Martinha, Rodrigo, Dayana, tá aqui. Vamos lá. Vou convidar ela aqui para entrar com a gente. O que eu faço aqui? Vamos ver, esperar ela entrar. Neide. Cheguei. Oi, tudo bem, Gabriela? Tudo Tá bem? me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tô sem fone, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Eu tô super bem. Tá me E o ouvindo vídeo? também? Tô te O vídeo ouvindo. E o tá vídeo? Para ótimo, você tá tá ótimo. legal? Tá ótimo. Tá. Ih, Você falou. Gabriela. E aí? Você falou Obrigada. que me chamou para falar um pouquinho. Então vou falar só um pouquinho. Não, então, um pouquinho, a gente vai, a princípio, né, a gente tem uma hora mas assim, eu queria, vamos lá, O vamos ver a pessoal nossa tá dinâmica. chegando, né? Tá chegando, olha, Legal. Marta, Rodrigo, meus amigos de muito tempo. Então, Gabriela, o pessoal está chegando aí, eu estava explicando, né? Um pouquinho que você vai falar sobre a abordagem da psicanálise, né? No Vou. tratamento da ansiedade, do pânico. E esse momento especificamente a gente está vivendo, né? Vivenciando assim um turbilhão de sentimentos, e eu creio que as pessoas como eu já convivem com os transtornos de ansiedade, devem estar sofrendo ainda mais, né? Uhum. Então, acho que É, mais do que nunca é importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental, né? Você concorda? sim, vamos lá. Eu vou começar falando, aí surgindo perguntas, aí você pode interromper, Tá bom. tá? Então, a psicanálise. É uma abordagem, como você falou, mas o que Uhum, que acontece com a psicanálise? Existe uma visão um pouco caricaturada do que é um psicanalista, né? uhum, Para alguns representa aquela figura de um terapeuta muito sério, onde você vai chegar e ele não vai falar nada para você, uhum, e você só vai ficar falando e você não vai entender por que que aquilo funciona, não sabe se aquilo funciona, e ele vai ficar, você vai deitar no divã, e ele vai ficar tomando notas, também não se sabe do que, né? Essas uhum, coisas de filme, então a psicanálise ela não se trata disso, tá? Ela surgiu no final de 1800, início de 1900, 1905, né? Freud publicou o livro dos sonhos, Interpretação dos Sonhos, que foi quando deu boom na psicanálise. uhum, Então, assim, é, a mídia, a questão dos filmes mesmo, eles pegam recortes do que eles acham que seja psicanálise. Para uhum, você ter uma ideia, o assunto é tão difícil, tão profundo, tão extenso, que a gente estuda para toda a vida. A formação, ela não se conclui, não se faz um curso de psicanálise e se torna psicanalista. Existe uma formação, né, onde você participa, você se torna participante ou membro de uma escola de psicanálise, uhum, e você tem que fazer muita análise. Então, o que forma um analista não é um curso. A formação do analista ela está baseada na análise pessoal do analista,
né? Uhum. Lacan já dizia que, ao final de uma análise, forma-se um analista, né? Isso também é um pouco polêmico, mas só para a gente poder entender que a base da psicanálise para se tornar um analista tem que ser feita análise pessoal. Então, Uhum. se estuda para a vida inteira, né? E o que aparece por aí são recortes, são caricaturas do que seja realmente a psicanálise. Existe uma vertente mais ortodoxa, né? Que o psicanalista fala muito pouco. Eu, por exemplo, eu falo bastante, né? Tem Uhum. paciente meu aqui, né? Muito engraçado que quando eles chegam, os pacientes chegam e falam: você fala? Falo, como eu estou falando com você. Só Aham. que a fala mais importante, que é a fala que vai conter o material de análise, não é a fala do analista. Ele não é a figura principal. A É a do fala paciente. principal é a do paciente. Uhum. Então, naturalmente, mesmo falando, né? E eu não sou dessas que fala pouco, não. A gente não vai falar de nós, já que tem que ser, o analista tem que ser uma figura apagada. Ah, mas como é que você, um ser humano, vai ser uma figura apagada? Através da Uhum. análise, você consegue desenvolver a técnica, a escuta analítica, que é o que faz o diferencial das outras terapias. Tá? Eu aqui não vou falar mal das outras terapias, nem nada a respeito. Eu vou falar da Uhum. psicanálise Claro. como diferencial, tá? Porque eu sei que existem outras. E as terapias estão aí para quem quer escolher. Né? Que não Uhum. é todo mundo que se adapta a fazer uma psicanálise, por exemplo. Eu já ouvi gente que disse que não se adaptou. Não se Uhum. sabe por quê, mas, enfim, Então, a pessoa chega com o sintoma, sabe? uhum. Um psicanalista, então, a psicanálise seria, então, é uma área da psicologia? Assim, todo psicanalista é um psicólogo? Não, o psicanalista ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um médico, de Uhum. acordo com a associação que o Freud fundou, que é a IPA, né? Você pode ser um médico ou um psicólogo de formação. Agora, já a escola lacaniana, ela diz que defende a questão da análise leiga, que o analista ele pode ter qualquer tipo de formação. Então, Uhum. fica essa questão aí, mas a grande maioria, para poder atender, clinicar, ter um consultório, realmente a gente vê a grande parte é psicóloga. Uhum. Então, eu logo que eu tive a primeira crise de pânico, né? Isso lá em 97, a primeira psicóloga que eu tive, eu não sei explicar exatamente qual era a linha dela, você vai saber me explicar melhor. Eu lembro que eu Vamos ficava ver. realmente num divã de costas para ela e eu falava realmente sem uma resposta. Eu de vez Uhum. em quando eu lembro que eu olhava para trás assim para ver se estava tudo ok. Você olhava, E eu olhava para saber, para eu ver se ela olhava, estava ali. tá me ouvindo, tá tudo bem, né? Enfim, era a técnica que ela usava, Uhum. mas eu lembro que depois da consulta a gente conversava bastante, né? Aí já Depois da informalmente. consulta? Depois da consulta a gente conversava, assim, na hora de se despedir, a gente conversava e eu me sentia mais à vontade, às vezes, do que durante a consulta mesmo, né? Ah, no Porque informal. eu sentia falta da resposta, de ter da gente interagir. Então, eu não É, sei se existem linhas diferentes da psicanálise, eu creio que sim, né? Eu não sei que linha existe. foi Existem essa várias que. abordagens psicanalísticas, existe. Uhum. E assim, como se recomenda, costumam recomendar um tipo de terapia nos tratamentos de pânico, de ansiedade, né? Que no caso também eu não vou falar que é melhor nem pior, eu só queria saber assim a sua opinião sobre isso, né? Com relação a geralmente se indicarem a terapia cognitivo-comportamental, qual é a diferença dessas duas abordagens, né? E de que forma a psicanálise ela pode ser também eficiente no tratamento do pânico? Vamos lá. A mais conhecida é a terapia comportamental, que é a mais nova, né? Isso. Que É. os médicos, eles uma abordagem recém-descoberta com conceitos bem antigos do início da psicologia. Que Uhum, a psicologia em si é a ciência do comportamento. A psicanálise, ela é uma área da psicologia, né, que, onde foi descoberto o inconsciente. Então, Freud descobriu
que existe algo para além daquilo que a gente sabe. Uhum. Se costuma dar muito o exemplo do iceberg. É como um iceberg. Nós somos como um iceberg. O que nós conhecemos é o que está na pontinha, está para fora do iceberg. Uhum. Uhum. Tem Aquilo que toda está uma imerso nós profundidade. não conhecemos. Aham. É muito comum a gente ouvir assim, ah, mas eu fiz, mas foi inconsciente. Como se o inconsciente não fizesse parte de nós. O nosso inconsciente somos nós, né? Então, o que diferencia a psicanálise das outras abordagens é que a gente trata o material inconsciente. Não lembro bem, mas acho que foi em 1926. Se as minhas colegas estiverem aqui, me ajudem, por favor. O Freud falou sobre inibição, sintoma e angústia, que é a chamada ansiedade. Freud chamou de angústia, né? Uhum. Que é um afeto deslocado dentro de nós, dentro do inconsciente, e que não tem um nome. Então, esse gera uma pressão, né? Esse afeto recalcado, né? Todo mundo ouve falar, ah, porque fulano é recalcado, como se fosse um adjetivo. Não, recalque, ele é um termo psicanalítico, né? Que se refere àquele material inconsciente, né? Que ele está preso ali, e para manter ele preso ali, ele tem, ele faz uma relação de sintoma. Então, Uhum. existe aquele afeto que ele está solto dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, ele não foi nomeado, então gera aquela angústia que muitos pacientes falam, eu estou sentindo, mas não sei de onde veio, isso veio do nada, não veio do nada. Ele veio de algo que foi despertado e que ainda não foi nomeado. Uhum. Então, voltando, a diferença para as outras abordagens. A psicanálise ela vai tratar a causa da angústia, a causa da ansiedade. Eu entendo muito bem que todo mundo, quando tem um problema, tem uma queixa, tem um sintoma, um incômodo, quer resolver rápido. Os pacientes falam, eu quero me livrar disso, não aguento mais isso. Não sei como é que eu fui ficar assim, realmente não sabe. E Uhum. como que vai poder, então, fazer? O tratamento psicanalítico, ele não foi criado para tirar sintomas. No início, o Freud até achou que o tratamento consistia em tornar consciente aquilo que era inconsciente, que é chamado de primeira tópica, né? Foi a primeira parte do estudo dele. Uhum. Depois, não. Ele descobriu que não era só isso, que existiam as pulsões, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas é aquilo que nos move, aquilo que nos mantém vivos, que é a nossa energia vital. A gente conhece Uhum. muito o nome de libido, né? A libido ela não está ligada só à sexualidade, ela está ligada à vida. Tanto que a energia vital da pessoa que está deprimida, geralmente a ansiedade e a depressão vêm juntas, né? Uhum. A É. energia vital é muito, muito baixa. Então, o que que um psicanalista, você falou das abordagens dentro da psicanálise, né? A psicanálise depois do Lacan, ela nunca mais foi a mesma. Por que que ele trouxe? Ele fez a releitura da obra do Freud e ele acrescentou, ele nomeou coisas que o Freud ele trouxe um grande diferencial, que é o diagnóstico, o diagnóstico diferencial, né? Quem chega ao Seria nosso isso? consultório. Quem chega como eu te falei, a gente não trata a parte do meu consultório, eu não vou perguntar. Me fala da sua ansiedade. Jamais. É uma abordagem psicanalítica que ela não vai trabalhar o sintoma. A gente trabalha com o sintoma. Eu vou falar aqui, tem paciente vendo, mas o sintoma, ele é necessário. Ele ajuda a gente nesse trabalho, né? Ele vai ser uma Uhum. ferramenta de trabalho. Apesar dele ser incômodo, é o sintoma que traz o paciente e é o sintoma que ajuda a que esses afetos eles sejam nomeados. Tá? Isso faz parte da técnica psicanalítica. Uhum. Então, o paciente chega, existe a regra fundamental da psicanálise, eu não sei se você conhece, que é fale o que vier à cabeça.
Muitas Uhum, pessoas sim. estranham. Mas como assim? O que, que vai adiantar eu sentar aqui e começar a falar? Né? É justamente quando nós não censuramos o que nós vamos falar em análise, é que ela acontece muito melhor. Porque o analista que desenvolveu a escuta é um cara preparado para poder entender aquela linguagem do inconsciente, que é a linguagem que a gente não pode. Ninguém tem como se autoanalisar, não dá para fazer sozinho. A gente fala, eu Uhum, pego um livro, cozinhar para mim é terapia, fazer crochê para mim é terapia. Terapia existe um monte. Agora, tratamento que leva à cura possível, somente acessando aquele arquivo que existe no inconsciente, através desse trabalho, onde, quando o paciente chega, começa acontecer uma coisa chamada transferência. Existe um campo transferencial entre o paciente e o analista, onde tudo acontece. E eu sou suspeita de falar porque eu acho lindo. Dentro da transferência acontece muita coisa, realmente. Como o inconsciente ele é atemporal, então aparece tudo através do discurso, quem ele é, quem ele foi, não uhum, precisa fazer regressão, porque a análise é um processo natural de regressão. Você hoje, Karen, é capaz de dizer, através do seu discurso, como diz o Lacan, né, que o discurso revela o sujeito. Através do seu discurso, vai aparecer você total. O que você foi, o que você é e o que você pensa vir a ser. Então, por isso uhum, que ela dispensa a regressão. Tanto que o Freud largou a técnica da hipnose quando ele descobriu que não funcionava, né, que os uhum, sintomas retornavam. Então, uhum, assim, uma vez que isso aconteça, os sintomas eles vão sendo suprimidos. Mas como, Gabriela? Eu vou começar a falar um monte de coisa aqui e esses sintomas vão sendo suprimidos. Por quê? Dentro dessa técnica é feita a catarse, lógico. Quando você senta e começa a falar de uma coisa que te incomoda, dá um alívio, né? Só que durante o ou processo não, às vezes analítico, não, né? às vezes não, por quê? Existem camadas no inconsciente e a gente vai avançando aos poucos. Você não pode mexer numa coisa, uma questão estrutural do paciente de uma vez, né? Porque esse ego, ele pode desintegrar, a pessoa pode ter um surto, ela pode piorar. Então a gente vai avançando essas camadas. Não sei Olha, se é isso que as pessoas dizem como a psicanálise demora. Eu não sei, porque não é uma coisa muito simples de entender. Mas para fazer uhum, psicanálise, a gente não tem que ser psicanalista, então é só confiar no profissional que você está se tratando uhum, que a coisa acontece. Confiança é primordial. sim, com certeza. Então, voltando no Lacan, você falou para eu falar um pouquinho, né? Voltando no Aham, Lacan, pode ficar à me vontade. interrompe, tá? Ele trouxe a questão do diagnóstico diferencial. Quando chega a pessoa que é candidata a paciente, porque no primeira sessão ela não é paciente, né? A gente está diagnosticando. Hum. Você Ah, você pode começa a. pegar o caso ou não pegar o caso, é isso? Não. Pode, pode. Ah, Né? Não é muito usual, mas pode acontecer sim. uhum. Eu, uma vez, Mas eu, o na que minha que... carreira, eu só recusei uma pessoa só, que ela, psicótica, ela estava em surto, não era Hum, nem crise, era surto, desorganizou totalmente e ela se recusava a tomar o remédio. uhum. E eu falei assim, olha, para poder até fazer um Ah, isso é uma tratamento outra aqui coisa. em consultório, Uhum, sem estar internada, eu preciso que você tome remédio. Então ela se recusou e não tinha como realmente, né? Ela fez uhum, atrocidade. Então, nesse caso, eu recusei. Mas fora isso, tudo o que acontece está dentro desse campo transferencial. Vai ser material de análise. Por isso que o analista tem que estar preparado. Né? O uhum, analista. Então, a gente, pelo diagnóstico, a gente começa a investigar de quem se trata aquele sujeito, se é um neurótico ou um psicótico. O perverso, que é o psicopata, ele não costuma muito visitar o consultório dos analistas, não, para tratamento, tá? porque ele não Então, percebe nada de oi? errado nele, não é isso? Não Ele tem não tem essa angústia. percepção. Ele, porque o psicopata, no caso, ele tá me ouvindo, não? Tô.
Falhou um O pouquinho, mas psico... voltou. Você falou que o psicopata geralmente não procura o consultório, mas é porque ele geralmente Geralmente também não. ele nunca, É ele muito não mais percebe. difícil. A gente chama de perverso, né? Estrutura perversa. Ele pode até deprimir. Se a estratégia dele de vida dá errado, se ele é pego, ele pode deprimir. Então, ele vai procurar uma análise, ele vai pontualmente querer melhorar daquela depressão e voltar a fazer tudo de novo. Uhum, uhum. Começou a travar um pouquinho. Voltou? Voltou, não, de vez em quando trava um pouquinho. Então, Acho que a agora grande para mim questão é tá ok. identificar se o paciente é um neurótico ou um psicótico. Fazer um diagnóstico diferencial é muito difícil, você tem que ter muita experiência, tá? Uhum, Qual é a diferença? De depressão, ele vai saber diagnosticar pelos teus sintomas, tá? Ele vai fazer o diagnóstico médico clínico é feito a partir de sintoma. O psicanalítico não. A gente vai diagnosticar a estrutura, neurose ou psicose, porque ansiedade, depressão e pânico acontecem de uma forma no neurótico e de outra forma no psicótico. Então, se o profissional não consegue identificar isso, essa análise ela está comprometida. uhum. Perguntas. Não, eu ia Perguntas ou fazer aviso para tomar uma aguinha. eu ia fazer duas observações, vou ver se eu lembro agora. Não, uma delas é porque, às vezes, a gente escuta assim, mas eu vou procurar um psicólogo ou um psicanalista para falar da minha vida com uma pessoa, com um estranho, né? E eu costumo dizer assim, mas é uma pessoa que tem ela estudou para isso, né? Como você falou, você tem uma escuta já, é, como é que eu vou dizer? A pessoa se vier desabafar comigo, eu vou dar minha opinião, né? Mas eu não tô, você estudou para poder analisar o caso a caso e poder intervir de uma forma eficiente, né? É isso que eu quero dizer. Não é simplesmente entrar num consultório e desabafar com um estranho, né? Isso é uma coisa que eu Uma queria. coisa que você nunca vai ver, cara, em um psicanalista mesmo, dizer para você assim numa sessão: eu acho que você deveria fazer tal coisa. Eu estou vendo que Uhum, você. Então, esse tipo de abordagem, geralmente, é a abordagem de quem trata, a gente chama de psicologia do ego. Né? As uhum, terapias que existem, que não são a psicanálise, elas são as terapias do ego. Elas tratam o consciente. Então, o que acontece muito é que o terapeuta desse tipo de abordagem, ele se coloca no mesmo nível do paciente. Aí entra o eu uhum, acho, o eu penso. Na psicanálise não tem isso. O lugar do analista, como diz o Lacan, é sem memória e sem desejo. Então, ele é uhum, um objeto suposto saber. O paciente chega achando que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. Porque o verdadeiro psicanalista, ele vai te fazer perguntas, ele não vai te dar resposta. Tem gente que no início fica agoniada com isso, eu entendo, eu sou ser humano também. Né? Eu já tive meu processo inicial de análise. Eu já tenho 19 anos de análise com a mesma analista. Né? Um processo Geralmente que é assim, funciona. Gabriela. O O processo quê? geralmente é longo, assim? Eu faço porque eu trabalho com isso, né? Então, quanto o tratamento do paciente, ele só vai até onde foi o teu próprio. Então, se o candidato a psicanalista faz uma análise mediana, medíocre, o que ele tem para oferecer é muito raso. Então, quanto mais tratado ele for, muito melhor. Ele vai saber lidar com as questões dele, não misturar com a do paciente. Tem gente que Uhum. fala assim: não sei como é que você aguenta ficar absorvendo esse monte de coisa. Existe uma técnica, a gente não absorve nada. Existe uma forma de fazer. Eu também me pergunto isso, sabia? Eu acho que deve ser assim uma barra pesada, mas então existe técnica Se para isso. existe, porque senão ninguém ia aguentar. Não Uhum, significa que não aconteçam situações mais difíceis, porque tem casos em que a gente sente no próprio corpo, né, uhum, aquela energia ali daquele tratamento, porque
é como se fosse um experimento, né? O setting analítico é um lugar preparado para receber o paciente, para a análise Uhum. acontecer. Setting esse que hoje foi transformado em, em atendimento virtual, Sim. que é até uma coisa interessante, né? Eu posso falar disso um pouquinho daqui a pouco. Uhum, uhum. Então, o lugar do analista, que é fundamental, o lugar do analista estar preservado, o lugar do analista não é só a poltrona, o lugar do analista é um lugar de onde ele não pode sair, porque se ele se coloca como amiguinho do paciente, como a mãe da criança, a tia, se ele sai do lugar dele, esse tratamento também fica comprometido. Uhum. Gabriela, no caso especificamente do pânico, né, da síndrome do pânico, é, você falou sobre a necessidade que os pacientes têm de acabar com o sofrimento rápido, né? É porque assim, as crises de Uhum. pânico geralmente elas são muito intensas, né? O paciente sofre demais durante as crises, esse período de crise. É, existe algum tipo de previsão? Tem como um psicanalista prever assim, um tempo mínimo de tratamento para num caso de pânico ou não? Eu costumo trabalhar da seguinte forma, né? Quando chega, uma pessoa começa a diagnosticar, o tratamento já começa ali, na avaliação mesmo, o tratamento já começa, a transferência já começa a acontecer. Uhum, Eu avalio da seguinte forma: você está dormindo bem? Você está levantando da cama, tomando banho? Não está comprometendo a tua vida, as tuas atividades? Então, não está tendo crises de forma que chegue a ponto de sentir que vai desintegrar? Então, dá para começar sem medicação. Só que eu costumo uhum, ver esse tipo de caso mais vezes na semana, tá? Com a minha experiência de trabalho, isso tem funcionado. Eu tenho pacientes que não precisaram de medicação, uhum. E qual a tá? sua opinião sobre medicação, sobre o de medicação? Você falou de um paciente que estava em surto psicótico, né? Qual é a sua A opinião sobre medica... o medicamento em casos de transtornos, né, psiquiátricos, né, como a síndrome do Quando pânico? a vida prática da pessoa está comprometida, a ponto de não conseguir nem chegar ao consultório do analista, nem ao consultório, nem ao trabalho, não sai de casa, tem que entrar logo com medicação, tá? Ela vai ser um coadjuvante fundamental para esse tipo de caso. Uhum, Agora, uhum, quando os episódios são esporádicos, tem como a gente tentar ainda antes da medicação. Eu não sou uma profissional nem militante a favor de medicação, ter que medicar todo mundo, e nem contra. Eu acho que o remédio tem que entrar na hora que precisa. A gente precisa uhum. dar o tratamento que o paciente está precisando, não aquele que a gente quer. Sim, Avaliar bem o sim, caso sim. e ver o Eu que aqui no que. centro de Né? Porque a transtorno, pessoa, ela, perdão. você no centro de transtorno o quê? Cortou. Não, é que eu no centro de transtorno eu costumo fazer, eu faço questão de falar sobre isso, né, que às vezes pode parecer que eu faço uma apologia, né, ao uso de remédio, e não é Tem isso. que Na usar, tem que verdade, usar. o que eu procuro fazer é diminuir o preconceito, né, com o uso de remédio quando necessário, nos casos de tratamento psiquiátrico, né, porque tem muita gente que É tem importante. o medo, claro, eu também, assim, no início do tratamento, eu tive muito medo, eu precisei de ajuda para tomar o remédio, inclusive, da minha psiquiatra na época, até no meu Uhum. trabalho, uma vez eu passei mal, precisei da assistente social para me ajudar. Eu tinha muito medo de tomar qualquer remédio. Tilenol, vitamina C, ainda mais um remédio, um antidepressivo, né? Um ansiolítico. Existe o medo, ok, mas eu falo com a questão do preconceito de se tomar um remédio, né? Aliás, Existe teve uma pessoa que preconceito com todo o perguntou. tratamento. Mas é o que eu costumo dizer, um caso de um problema crônico, uma diabetes ou uma pressão alta, né, uma hipertensão, é natural que se use continuamente um remédio, né? Mas no caso de um transtorno psiquiátrico, isso já é visto de uma outra forma. As pessoas costumam dizer: ah, mas você vai fazer uma caminhada, né? Relaxa um pouquinho, você precisa ter fé. E não é isso, né, Gabriela? Não é só isso, porque
Só isso. Existe tudo que complementa. A psicanálise não é a solução para todos os problemas do mundo. Claro que não. Você vai fazer o tratamento psicanalítico, mas você precisa. A medicina comprova hoje a questão da fé. Ter fé religiosa ajuda nos tratamentos. Você sabia disso? Já Não, tem os eu cursos, imaginava. Não, né? eu costumo dizer que é verdade. As Eu faculdades costumo de dizer que é medicina um. já tem medicina e espiritualidade, o Uhum, curso, uhum. dentro da medicina. Não, eu creio que seja uma ferramenta a Exercício. mais. Eu sempre encarei dessa forma, né? Porque é Eu como acho que a você gente vai não. lidar com a vida. Né? Uhum, Você tem que. A gente tem que ter aonde se apoiar, Karen. Algo em que acreditar, um sentido a dar para a vida. Quando isso fica comprometido, e você até introduziu com a questão do que a gente está vivendo hoje, né? Que quem já tinha ansiedade forte pode vir a piorar, quem não tinha uhum. sentido começar a ter, e aquela história toda de quem já teve achar que vai morrer, né? Porque quem tem uma crise de ansiedade forte acha que vai morrer. Os Sim. relatos são idênticos, muda muito pouco, Uhum, né? Então essa angústia, ela faz uma descarga no corpo tão forte que ela afeta o psiquismo e ela afeta o corpo, né? Os pensamentos ficam em desordem, a pessoa só pensa coisa ruim, está passando mal, pensa coisa ruim, né? Eu não vou ficar falando de sintoma aqui, né? A pessoa gatilhos. se sente muito, se sente mal mesmo, né? Porque Uhum, algo dentro dela, que está no inconsciente, está desorganizado. As terapias focais, breves, né, comportamentais, elas fazem uma abordagem de forma a aliviar o sintoma mais rápido. Né? Você uhum, chega, é como se você estivesse conversando com um amigo, e você vai contar o que está acontecendo, você vai falar do seu sintoma e você vai aprender técnicas para lidar com. Aí eu te digo uma coisa: se você só precisa lidar com uma coisa quando ela existe. Quando ela não existe mais, você não tem que lidar com ela. uhum. Então, a psicanálise, ela trata, já desde que ela começou a existir, ela trata a angústia na fonte. Então, é possível não ter mais crise de pânico? Sim. Só que tem uma coisa importante. Lembra que eu falei do diagnóstico diferencial, para saber se é neurótico ou psicótico? Sim, até uma Se o pessoa perguntou se médico, era possível perceber isso numa primeira entrevista, numa primeira consulta. se for uma pessoa, um analista experiente, consegue sim. E se esse Uhum, psiquiatra for psicanalista e tiver uma boa escuta, sim, porque a gente descobre até através do discurso. Isso é uhum, uma técnica. Isso tem muito do foro íntimo, né? De como está essa escuta desse analista. Então, não é uma coisa que se ensine, é uma coisa que se desenvolve a partir da análise pessoal do profissional. Então, quem tem experiência em diagnóstico consegue, numa primeira entrevista, já ter uma hipótese diagnóstica, e às vezes tem casos que se confundem muito com uma psicose. uhum. Então, Então existe essa o, o tratamento vai diferença. ser diferente. A Uhum, medicação tem que ser diferente. Por quê? A medicação para o neurótico é uma, o neurótico ansioso é uma, para o psicótico ansioso é outra. Porque a angústia do psicótico é uma angústia que aplaca, é uma angústia, como é que chama? Uma sensação de morte, a pessoa parece que vai desintegrar, né? Imagino que seja uma coisa horrível mesmo. Então, uhum, existe medicação que age nesse tipo de sintoma. O psicótico ele pode ter uma vida comum. Com certeza a gente conhece um monte. Né? Eu tenho um monte de paciente psicótico. Também existe a visão caricaturizada, né, do psicótico, que é o louco, né, aquele que está surtado. Não necessariamente. O psicótico, que é o mais conhecido, é o bipolar, né, que acho que muita gente já ouviu falar. uhum. E tem os altos e baixos, mas são muito altos e muito baixos. Sim. E você vê que o psicótico ele tem uma vida arrastada, as coisas não avançam muito, ele não faz muito vínculo de amizade, está sempre metido em confusão,
Tem os Esse, exageros desculpa, esse é o também. psicótipo? O psicótico. São Hum, algumas características do psicótico, né? Ele tem muita hum, certeza, né? Ele se acha o máximo, ele pode tudo, tudo vai dar certo. Isso já na fase da mania, ele começa a gastar muito dinheiro, né? Ele promete coisas que ele não pode cumprir, ou então ele deprime de uma forma assim melancólica, né? Ele fica uhum, prostrado na cama, não fala com ninguém, não quer nem levantar para tomar banho. Isso acontece também. Por isso que é importante quando o uhum. profissional consegue distinguir se o paciente é um neurótico psicótico, o tratamento ele evolui bem melhor. Você falou que é possível acabar, né, com as crises de pânico, mas que dependia do paciente, se fosse ou psicótico ou neurótico. Então, essa angústia do psicótico, ela só vai ser aliviada com remédio. Se ele parar a medicação, ela volta. Então, Uhum, o paciente pode ser um psicótico achando que tem transtorno de pânico e não tem. Ele é uhum, psicótico e precisa da medicação para aplacar a angústia, senão ele vai ter para a vida uhum, inteira. Mas uma vez uhum. medicado, aí o caso de que o remédio é necessário, né? Uma vez medicado, ele consegue ter uma vida normal. Ok. Uhum. Então é importante as pessoas saberem disso, né? Mas vai ser importante também ele estar medicado e continuar a análise, porque ali ele vai se reconhecer dentro da doença e saber, ele vai criar de forma artificial aquilo que o neurótico já tem. Né? Isso a análise proporciona. Uhum. A Gabriela, uma pessoa que perguntou, eu sei que não é pergunta para você, no caso seria, creio eu, para um psiquiatra, com relação à pressão, se é normal a pressão arterial subir durante uma crise de pânico, né? Eu escuto Sim, muitos relatos também a respeito. acontece. Uhum, Por isso que, coitado do médico que pega um caso desse, porque para poder, se você dá um remédio para pressão para uma pessoa que está com ansiedade exacerbada, você corre o risco de, por exemplo, a pessoa está com a pressão alta, mais alta e a baixa muito baixa. Ela vai em tomo Rivotril, a baixa pode baixar muito. Então tem que uhum, tomar cuidado com isso. uhum. No caso, Eu então, tenho, essa eu pessoa que tenho perguntou, o ideal é você conversar com o psiquiatra, né? Com o médico mesmo e fazer um mas acompanhamento. Mas também os pelo médicos que. Pode falar. eles têm visto muitos casos desses. Os hospitais, né, equipe de emergência, os enfermeiros, eles já estão habituados a ver esse tipo de caso. É muito comum hoje em dia. A pessoa chegar achando que está com a pressão alta e até realmente ela subir, mas ela está tendo uma crise de ansiedade. Sim, sim, é muito comum, assim, os sintomas, né, assim, se parecem muito os ataques de pânico, as crises de pânico se parecem muito com os sintomas, assim, de um infarto, né? Então é muito comum a pessoa achar que está infartando e está tendo uma crise Uhum. de pânico, né? Inclusive a peregrinação geralmente começa por um cardiologista, né? Que Começa, é. eu até acho, inclusive, adequado para descartar qualquer problema mesmo, assim, nesse sentido, mas Precisa descartar. normalmente é uma crise de pânico mesmo. Quantas vezes eu escutei que eu não tinha nada, você não tem nada. E eu me pergunto, mas como é que eu não tenho nada se eu estou sentindo tudo isso, né? E eram crises Ah, é de pânico. difícil ouvir isso que não tem nada, né? Como a pessoa Muito. está toda assim, com esses sintomas todos aflorando e você ouve que você não tem nada. Como não tem Pois é. nada? Tem, É, só que é de outra ordem, é de ordem psíquica. eu só realmente O que mais? consegui um equilíbrio mesmo, só consegui estabilizar com o uso de medicamento e com a psicoterapia, assim. Não, por isso que sempre me perguntam, né, a minha opinião, e eu falo que não existe uma fórmula mágica, mas para mim, assim, o que funcionou foi isso. Então, é realmente o que eu sugiro, né, para as pessoas que me procuram, sabe? É procurar um Agora, psiquiatra, procurar que um tem, terapeuta, como você, né? E como é importante a gente saber também de outras abordagens, porque às vezes a gente fica sempre, né, eu escuta falar sobre a psicoterapia, a TCC, e que não conhece, né, outras possibilidades,
E assim, é muito interessante saber sobre a psicanálise. Eu vou querer estudar mais a respeito também. E aí você também falou sobre o Olha tratamento que é um online perigo, agora. tá? É um perigo estudar Você psicanálise, porque ela é apaixona? apaixonante. Ah, pois é, estou imaginando aqui. Gabriela, você falou sobre o atendimento online, né? Que você já fazia antes, mas agora é a única saída Já, mesmo, né? A única não está tendo opção. jeito. Como é que está sendo o atendimento online? Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre o ambiente que é todo preparado para terapia, no caso, se a falta desse ambiente, de alguma forma, pode prejudicar o atendimento. Quando você tem certeza do seu lugar de analista, ele não muda. Então, é importante estar no consultório? É muito melhor? É. Não está 100%? Não, porque você não está ali com o seu paciente, mas você está com ele. Né? Você tem o psiquismo dos dois atuando. E existe o recurso da internet. Então, você tem a voz do analista, você tem a voz do paciente. Em casos, Karen, que eu vou contar para você, já que ninguém está ouvindo, eu vou falar aqui só para você. Só um paciente meu não concordou em receber atendimento online, apenas um. Uhum, Tá? Eu tenho uma quantidade considerável de casos no consultório, só um não concordou. Eu estou atendendo até crianças online. ah, isso é Né? outra pergunta também que É eu um quero fazer. Vou anotar aqui. desafio, é um Hum, desafio, né? Atender online criança, mas o analista ele tem que ser criativo. uhum. Então, acho que muitos analistas estão tendo Imagina. realmente que usar a criatividade para poder trabalhar. Por isso que eu vou frisar sempre o lugar do analista, né? A análise pessoal fazem muita diferença e estão fazendo muita diferença hoje. Para a gente não deixar o paciente ficar só no concreto. Porque com tanta coisa, uma situação tão dramática no mundo acontecendo, a tendência é ficar falando só da mesma coisa. E a gente precisa levar Uhum, o paciente para além, sempre para além. Então, tem um caso em que eu consigo atender, a paciente ela não sente a vontade em falar em casa, porque ela tem medo de alguém ouvir. Então, hum, eu falo e ela escreve. Né? Então, eu estou achando muito interessante esse caso, porque nós estamos tendo oportunidade de nos ver nessa situação única, diferente para todo mundo. Né? Freud não viveu isso, a gente está vivendo isso agora. É uma questão aí que vai ficar realmente para a história, né? Acho que vai render muito trabalho clínico, como foi esse período de atendimento 100% online. uhum. Então, a gente está trabalhando com o que dá, mas os lugares eles não mudam. O lugar do paciente ele é preservado e o do analista também é preservado, mesmo no ambiente online. Uhum. É porque às vezes também é difícil para a pessoa conseguir um ambiente tranquilo, né? Para poder fazer É, a terapia, né? e isso atrapalha. Aí eu digo assim, quando você vê que determinada coisa não dá para falar, aí você pega e escreve. Aí a pessoa Uhum, continua falando, aí pega e escreve, a gente dá um jeito. uhum. Você falou de criança. Existe alguma idade mínima assim para se iniciar um processo de psicanálise? Ele se dá através da fala, então tem que, no mínimo, já estar falando. Existe Uhum, análise de observação de bebês, isso é um grupo específico que faz isso, existe, uhum. né? Observação de bebês. É uma outra abordagem. É, Não porque no caso, conheço a assim, fundo, só sei que existe. algumas crianças começam a apresentar na escola, às vezes, um quadro de hiperatividade, né? Déficit de atenção. Geralmente, eles sugerem que a gente procure um psicopedagogo, um psicólogo, né? No caso Uhum. da psicanálise, como é que seria o tratamento com uma criança? Em que casos que a psicanálise poderia atuar? Não Nesses tem casos também diferença de entre TDAH? idades, não existe diferença. Um tratamento psicanalítico ele vai ser o mesmo em todas as Uhum, idades, né?
Eu, por exemplo, eu não tenho distinção de idade de paciente. Basta que haja o desejo de se tratar para uma análise acontecer. Uhum. A única coisa é que com as crianças, como eles ainda não existe a dificuldade de nomear as coisas, falta recurso mesmo de linguagem, e como a gente trabalha com simbólico, a gente costuma utilizar brinquedo, desenho, jogos. Uhum. Não Uhum. precisa ser uma sala preparada para crianças. E Tem sonhos? gente, os sonhos são fundamentais. Eles são material purinho do inconsciente. Muita gente tem falado que tem sonhado muito durante esse período de Sim, isolamento, né? Tem sonhado mais intenso, assim, uns sonhos meio o sonho ele é um turbulentos. material riquíssimo para levar para análise. Quem tiver aqui que faz análise, leve mais os seus sonhos para o seu tratamento, porque vai ajudar muito. Uhum. E assim, outra coisa também, dizem que tem um número muito maior de mulheres, né, que sofrem com ansiedade, depressão. Eu acho que chega a ser de quatro, a cada quatro mulheres, um homem. No grupo de apoio, lá no Sem Transtorno, eu reparei isso também, e a gente tinha exatamente esse número, essa proporção. Quatro mulheres para cada homem, né? Você observa isso também, e assim, aqui você atribui essa predominância feminina, né, nesses casos, assim. Você observa Eu isso? acho que a mulher ela tem mais facilidade de falar dela, de se expor, né? Pode ser que para algumas pessoas, inclusive homens, falar em análise possa ser uma exposição. E só que você Uhum. está expondo para a pessoa certa no lugar adequado, né? É como chegar Uhum. no consultório do médico e falar do seu sintoma com o médico. Lá na análise você vai falar da sua vida. Eu não sei se isso interfere. Mas uma coisa que eu achei Uhum. interessante é que no início da minha carreira eram 100% mulheres. Hoje eu tenho muito mais homens do que mulheres fazendo análise. Uhum. A coisa Não, mudou inclusive lá bastante. no Sem Transtorno isso também aconteceu. Eu lembro que assim, na primeira reunião a gente tinha um homem ou dois, e depois a coisa começou a ficar um pouco mais equilibrada. Não chegou a É ser interessante, meio, né? né? Não sei Eles se o começaram. preconceito está diminuindo ou se o sofrimento está muito grande. É, Porque é, a humanidade está sofrendo, né? eu acho que os homens têm mais essa dificuldade, né, de procurarem ajuda, de reconhecerem que estão precisando realmente falar sobre sentimentos, né? Tem uma certa resistência. E, assim, eu acho que conforme os homens foram chegando no grupo e perceberam que era tudo muito, assim, muito formal, muito à vontade, assim, eu acho que um foi falando para o outro, aí um irmão levou o outro irmão, o pai levou o filho, sabe? E aí a gente, assim, foi Se sentir à povoando vontade é fundamental, né? muito, assim. Eu sempre fiz questão de manter um ambiente bem informal mesmo, para a gente poder. Inclusive, assim, o que que você acha dos grupos de apoio? Puxando sardinha um pouco aqui para o lado sem transtorno. Como Eu penso o complemento. seguinte, que eles devem atuar de forma que o membro do grupo procure tratamento sabendo que ele leva a cura possível. Sabendo que ele leva. A cura possível, tá? Uhum. Existe cura possível para os casos de ansiedade, né? Porque a psicanálise, por exemplo, ela não trata o sintoma, ela trata o sujeito. Então, quando a pessoa se modifica, ela modifica o jeito dela pensar conscientemente e inconscientemente, ela muda a relação dela com o mundo, então os sintomas eles se dissolvem. Né? É fácil assim? É como mágica? Não. E interessante é que não dá para saber exatamente o que foi mexido para aquele sintoma desaparecer. Em que momento aquilo aconteceu, a gente até desconfia, mas não dá para ter certeza. Eu não sei se você ou alguém aqui já se perguntou assim: eu queria saber a causa, né? O que causou? Em que momento que eu comecei a ter isso? O que Uhum. desencadeou? Que me fez ficar assim? E acha que descobrindo aquilo vai resolver tudo, como se fosse a descoberta de um tesouro. Não é, não é bem por aí, porque a causa ela pode estar relacionada a diversos fatores. Algumas E essas pessoas. camadas, Uhum. tá? Não, perdão. E essas camadas elas vão sendo trabalhadas.
A gente trabalha com um discurso, então não é uma coisa que a gente pode ver. Não dá para passar um scanner, né? Como é, tomografia, como é que chama aquele outro? Essa Eletroencefalograma? plataforma. Um exame de imagem Ressonância qualquer, a gente magnética? não tem essa ressonância, a gente não tem como fazer uma ressonância do inconsciente da pessoa. Sim. Uhum. Então É. é um trabalho intenso. Tem pessoas aqui perguntando se é normal não lembrar do sonho. Tem gente, a gente sonha sempre, mas muitas pessoas dizem que não lembram. Mas uma coisa É. interessante é que quando você acorda, se você lembrar um pouquinho e anotar, você vai meio que abrindo aquele espaço para se lembrar dos sonhos e começa a se lembrar. É muito Uhum. interessante. Às vezes alguém comenta alguma coisa aí eu lembro, assim. E Porque outra, você outra fez coisa uma que eu ia te falar associação. é que tem pessoas que começam a ter crise de ansiedade depois de um episódio específico, né? No meu caso, assim, não foi nada específico. Eu realmente, assim, costumo Uhum. dizer que aconteceu do nada. Então, existe diferença também na hora de você tratar uma pessoa que saiba o que aconteceu exatamente, não sei, um estresse pós-traumático, alguma coisa assim, de uma pessoa que não faz a menor ideia do porquê ela desenvolveu esse tipo de ansiedade? Só o fator desencadeante, porque ele poderia ter sido ali ou em qualquer outro momento da vida. Porque aquele afeto, aquilo que não está nomeado dentro de cada um, aquilo se encontra ali. Quando acontece alguma situação que faz um link, né, essa é a palavra minha, né, faz um link com aquela angústia, aí que se desencadeia a crise. Mas está Uhum, sempre relacionada a alguma coisa que a pessoa já tinha. Não vai uhum, aparecer nada que já não existisse. entendi. Gabriela, a gente tem 7 minutos, Uhum. então queria que você fizesse, se você tivesse suas considerações finais, se alguém tiver perguntas para a Gabriela também, gente, essa é a hora. Eu também queria dizer que a Gabriela tem um convênio com o Sem Transtorno. Ela atende aqui no Rio de Janeiro, mas no momento, né, ela está fazendo o Estou no atendimento mundo online. todo, Karen. Mundo todo? O mundo todo. Eu estou internacional. Nossa, que chique. Mas Tô que chique, fase, né, né? gente? Mas que bacana, né? E esse trabalho você acha que veio para ficar também, né? Eu acho que veio para ficar. Sim, o mundo não vai ser o mesmo Uma depois da ferramenta a mais pandemia, também, né? não. Então não tem mais essa de bairro, moro aqui, moro ali. Não, você quer. Se bem que a minha analista, o consultório dela não é perto da minha casa, né? Eu vou para lá há quase 20 anos e nunca me atrapalhou. Mas quem quiser se tratar com uma pessoa que esteja atendendo online e que não esteja incomodada com isso, porque pode ter casos de profissional que realmente não gosta, que está fazendo isso porque é a única opção hoje. Eu não me Uhum. incomodo. Para mim, o trabalho ele é como se eu estivesse no consultório. Mas eu estou com saudade do meu consultório. Nossa, é uma situação muito confusa mesmo, muito angustiante, né? Assim, e assim, o aumento também de casos de pessoas com ansiedade, eu creio que tem aumentado também, né? Pessoas que nunca tiveram Sim, nada antes. sim. Né? E a minha sugestão é que não espere piorar, não, porque o que acontece? Já existe angústia que causa todos os sintomas. E você passa a ter a lembrança de quando passou mal. Então é mais um fator aí que atrapalha, porque você lembra que na hora da novela tal, meu coração disparou, então aquela novela me provoca isso. Você passa a fazer associações que não aconteceriam se você tivesse tratado logo. Então não Uhum, espere acontecerem muitos episódios para poder procurar ajuda, não, porque é menos coisa ruim para você se lembrar, né? uhum, Para ter esse uhum. registro na memória. Olha, estão perguntando aqui se o uso de medicamento pode afetar a memória. Como eu falei, isso daí. Bom, a Gabriela pode falar pela experiência clínica dela, mas ela não é médica, né, gente? Isso é uma dúvida que eu estou pensando em trazer, inclusive, uma psiquiatra aqui. Por um acaso, a minha Uhum. psiquiatra está nessa live, doutora Moema. Né?
Já deixo aqui meu convite para ela vir conversar comigo um pouquinho e a gente Prazer, falar doutora Moema. minha querida Moema, para a gente falar um É pouquinho a respeito bom. de medicamentos, tá? Que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que é bem importante a gente ter esse tipo de esclarecimento. Mas eu também, Quem pela minha estiver experiência no tratando, grupo de apoio. Oi? fala. Desculpa, não te ouvi. Quem estiver tratando com psiquiatra, é importante falar tudo para ele, porque não adianta fazer só um breve resumo. Tem que Uhum. dizer todos os sintomas, porque isso vai interferir na medicação, na prescrição da medicação. Sim. Falar tudo, sem pudor, ajuda ele a prescrever melhor. Uhum. Então, acertando a medicação, a possibilidade de ter sintomas, de ter reações diferentes, é menor. Então, o que mais aqui? Vamos ver aqui mais perguntinhas. Então, a respeito da pressão, ó, tudo isso a gente vai perguntar, vai conversar, eu espero que com a Moema, espero que ela aceite meu convite. Ela que está dizendo que aumentou muito os casos de pessoas com ansiedade. Também, né, gente? Não poderia ser diferente, né? Eu acho que é um momento, mais do que nunca, que a gente precisa falar sobre saúde mental e cuidar da nossa saúde mental, né? Sim. É, Gabriela, eu te agradeço muito por ter vindo aqui conversar com a gente, demais, assim, eu gostei muito de conhecer um pouco sobre a psicanálise, eu confesso que eu não conhecia, nunca me aprofundei, vou procurar estudar mais a respeito, fiquei curiosa, e, e eu queria que você então finalizasse, por favor. Obrigada pelo espaço. Gostei muito de estar aqui. Falei um pouco do que eu adquiri ao longo do meu percurso. O percurso de um psicanalista ele não termina, ele é para a vida toda, né? Então ele precisa se adequar às necessidades do momento, às necessidades atuais, né? E a gente está tentando fazer isso. Tem muitas Uhum, pessoas envolvidas nessa causa, muitos psicanalistas fizeram campanhas para escuta solidária, tem sociedades que têm grupos para isso, e não é em si um uhum, tratamento analítico, mas um espaço para as pessoas ligarem para poderem falar dessa questão pontualmente, mas com uma escuta analítica. Então, o meu recado é que não espere piorar. Né? Você está vendo que não está legal? Procura logo alguém com quem você se sinta à vontade, um profissional uhum, experiente, ele vai te dizer se você precisa de medicamento ou não. Se precisar, não tenha vergonha, não tenha preconceito, isso não diminui ninguém, tá? uhum, uhum. Os recursos estão aí para a gente poder usar e ficar bem. Maravilha. E alguma dica para a gente conviver com essa ansiedade toda durante esse período, Gabriela? Isso é uma coisa que a gente tem que conviver, né? Porque não é um sintoma. Então só vai ter cura quando tiver vacina. É saber que, na verdade, sempre foi um dia de cada vez. A gente é que fantasia como se não fosse. Só que agora está muito mais na cara de que é realmente um dia de cada vez. Então Uhum. aproveita bem o seu dia, né? A gente tem acesso às notícias, mas que fique só informação, que você possa dar um Sim. sentido para o seu dia, um sentido que você possa sentir prazer, alegria, que você possa se sentir acolhido. Use os recursos da Uhum. internet para falar com a família, com os amigos, né? Que a gente sabe que vai passar, a gente só não sabe quando. E a gente precisa estar bem até lá. Então, cuidar de cada dia de uma vez. Isso aí. Muito obrigada, Gabriela. Um beijo Obrigada, bem grande Karen. para Tchau, você. Espero te gente. encontrar quando isso tudo acabar. Obrigada a todo mundo aí, gente, que prestigiou. Próxima, próxima live aí eu espero trazer uma psiquiatra, quem sabe aí, a doutora Moema, venha conversar um pouquinho com a Opa. gente também, tá bom? Beijo, Gabriela. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau, gente.